Fala pessoal do Meteoro Brasil, aqui é Pedro Zambarda, jornalista, colaborador aqui do Meteoro Repórter. A gente vai entrevistar hoje o fundador do site Opera Mundi, um craque no jornalismo chamado Breno Altman. Eu vou de vinheta aqui e vamos seguindo aqui com essa conversa que é muito importante. Antes disso também eu vou mostrar um vídeo da IBC que vai pautar a nossa conversa. Vamos de vinheta. Antes de receber o Breno Altman, eu queria mostrar esse vídeo aqui do embaixador Riyad Mansour. Fez um discurso no Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira, dia 28 de maio de 2025, e chorou ao descrever o sofrimento de crianças palestinas com os ataques israelenses na faixa de Gaza. A gente vai conversar com o Breno, gente, sobre o genocídio na faixa de Gaza, o avanço do sionismo e a encruzilhada do governo Lula em torno de ações que deveriam ser tomadas a respeito do Estado de Israel. Vamos lá. Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. Esse é o vídeo que circulou da empresa Brasil de Comunicação, está nas principais veículos de imprensa, são imagens da Reuters ali na parte de baixo desse vídeo que circulou no Instagram. Eu quero chamar o Breno Altman e fazer uma pergunta muito objetiva. Breno, tem chance do governo Lula, de fato, sancionar Israel? Queria agradecer muito a sua presença aqui e a sua disposição da gente de conversar um pouquinho a respeito desses assuntos. Tudo bom? Antes de mais nada, boa tarde. Obrigado pelo convite, Pedro. É uma honra, um prazer estar aqui conversando contigo e com toda a audiência do Meteoro. Olha, chance tem. Qual é a probabilidade? É uma conversa mais complicada. Chance tem porque há uma opinião já muito consolidada no entorno do presidente Lula, e ele próprio tem essa opinião, talvez ainda mais firme do que o seu entorno, de que o genocídio palestino, o genocídio patrocinado pelo Estado de Israel contra o povo palestino, esse genocídio tem que parar e tem que haver a máxima pressão contra o governo de Netanyahu, contra o regime sionista. O presidente Lula é um contemporâneo e participou ativamente dos movimentos que levaram ao fim do apartheid da África do Sul, dos anos 80. E qual foi um dos grandes instrumentos para acabar com o apartheid da África do Sul naquele momento? Foi exatamente o boicote internacional, foi exatamente a ruptura de relações comerciais, diplomáticas, culturais, foi a transformação da África do Sul num pária. O presidente Lula conhece essa história. E o presidente Lula tem uma trajetória indiscutível de solidariedade à causa palestina. Claro, você tem elementos que jogam contra uma postura mais firme, desde a influência do lobby sionista no Brasil e no próprio PT. Vamos aqui recordar que o PT votou a favor da criação do Dia da Amizade Brasil-Israel em 20 de maio. Né? A bancada do PT, num voto simbólico, o líder do PT deu o seu voto para a criação do Dia da Amizade Brasil-Israel. Além do peso do lobby sionista, até mesmo dentro do PT, você tem, digamos, fatores outros que pesam contra a ruptura. Por exemplo, o medo de perder o voto evangélico, de que o voto evangélico poderia se incomodar com uma postura mais firme do governo brasileiro. Há o receio do comportamento da chamada imprensa comercial, como é que ela atuaria no caso da ruptura de relações, e também há receio de romper pontes com os Estados Unidos e com a Europa se o Brasil adotasse uma política de boicote contra Israel. Mas esses fatores hoje eles vão perdendo relevância
pela tragédia que vai representando cada vez mais a carnificina do Estado de Israel contra o povo palestino. Né? O presidente Lula voltou a aumentar o tom, voltou a aumentar a frequência das suas denúncias, e eu acredito que há uma chance de haver ruptura. Só para concluir, Pedro, até agora, o que a gente pode chamar de troika do Sul Global teve uma atitude muito pouco efetiva contra o genocídio. Né? Quem é a troika? China, Rússia e Brasil. São os 3 grandes países do Sul Global, os 3 grandes países do BRICS. Esses países denunciam o genocídio palestino, até o Brasil denuncia mais que Rússia e China, o presidente Lula denuncia mais que Putin e Xi Jinping, mas nenhum desses 3 países adotou até agora medidas firmes contra Israel. Né? Quem sabe o encontro dos BRICS, agora em julho, no Rio de Janeiro, não seja palco de uma decisão firme do Sul Global contra o regime sionista. Talvez uma chance, de fato, de você realinhar essas questões internacionais. E uma coisa que me coloca, Breno, esse rompimento de relações com Israel tem muito a ver com o movimento, o BDS, né, que é o Boicote, Desinvestimento e Sanções ao Estado de Israel. Só que toda vez que esse movimento é mencionado, eu vi isso muito numa entrevista que o Genuíno fez num dos nossos canais progressistas. Os sionistas vêm com a falácia do antissemitismo, né? Eles vão morrer abraçados nessa tese, porque já está começando a virar uma coisa que é completamente contraditória. Na verdade, é uma mentira, né? É uma fanfarronice, é uma narrativa fabricada exclusivamente para proteger o sionismo. Né? A gente tem sempre que diferenciar o que é o sionismo do que é o semitismo, o que é o antisionismo do que é o antissemitismo. E os sionistas querem confundir essas 2 categorias. Antissemitismo é o racismo antijudaico. Ganhou esse nome porque um jornalista alemão antijudaico, em 1879, ele criou esse termo antissemita para dar ares de cientificidade ao seu ódio contra os judeus. Ele escreveu um livro em que ele defendia a limpeza étnica da Alemanha dos judeus, e para ficar um livro científico, ele inventou esse termo que não existia antes, ou que não era comum, que era antissemita. Então, o racismo antijudaico é o antissemitismo. Agora, o antisionismo é outra coisa completamente diferente. O sionismo é apenas uma corrente ideológica do judaísmo, como há tantas. É uma corrente ideológica que hoje é majoritária entre os judeus, especialmente entre os judeus que vivem em Israel, mas ele é apenas uma corrente ideológica, uma corrente racista e colonial. Então, você ser contra o sionismo não é ser contra os judeus. Da mesma maneira que quando você era contra o nazismo, nos anos 20, 30 e 40 do século passado, não era ser contra os alemães. E ser contra o fascismo, naquela mesma época, contra o fascismo italiano, não era ser contra os italianos. Sendo que os nazistas estavam doidos para a gente confundir as coisas, né? Eles queriam que se confundisse com um ódio aos alemães, né? Claro, e houve um período no qual a imensa maioria da população alemã apoiou o nazismo. E a imensa maioria da população italiana apoiou o fascismo. Então, o apoio majoritário dos judeus ao sionismo, e hoje esse apoio majoritário, embora decrescente, exista, não quer dizer que o sionismo é a identidade do judaísmo, ele é apenas uma corrente ideológica. Então, nós não só podemos, como devemos ser radicalmente antisionistas, porque o sionismo é uma corrente podre. Ela defende um ponto de vista podre, ela defende um ponto de vista racista e colonial. Isso é tão evidente que durante 16 anos no século passado, entre 1975 e 1991, as Nações Unidas adotavam uma resolução, a Resolução 3379, que considerava o sionismo uma forma de racismo e de discriminação racial comparável, veja só, ao apartheid da África do Sul.
Então, a gente tem que separar bem essas coisas. O Estado de Israel não é a representação do judaísmo, o Estado de Israel é a representação do sionismo. O Estado de Israel é a representação do projeto colonial e racista do sionismo. Então, você pode ser à vontade contra o Estado de Israel, pode ser à vontade contra o sionismo. Devemos sempre combater o Estado de Israel e o sionismo pelo que eles representam de colonialismo e racismo. Isso não tem nada a ver com ser contra os judeus. Aliás, para quem não sabe, eu sou judeu. Uhum. Então, posso falar isso sem problemas, de forma insuspeita. Ser contra o sionismo não tem nada a ver com ser contra o judaísmo. A gente pode desejar, defender, propor boicote, desinvestimento e sanção, BDS, pelo acrônimo, contra Israel. Isso não significa nenhum gesto, nenhum ato, nenhuma palavra antissemita. Uhum. E, Breno, uma pergunta, assim, você vem, o seu pai já era antisionista, como é que você, foi ele que te ensinou a respeito dos problemas do Estado de Israel, ou você tomou uma consciência de outras formas? Olha, meus avós já eram antisionistas. Uhum. Então, na minha família, o ambiente que sempre se respirou foi um ambiente antisionista. É uma família judaica por parte de mãe e de pai. Dos meus 4 avós, 3 são judeus. O meu avô materno não era judeu. Mas minha avó materna e meus avós paternos eram judeus. E era um ambiente antisionista, não é? Claro, é nesse ambiente que eu adquiri minha formação. Era uma família muito unida ideologicamente. A minha família ela é uma família muito tediosa, todo mundo pensa mais ou menos igual. E é uma família centralizada, como se dizia antigamente, né? Então, a opinião política da minha família era muito homogênea. Ou seja, é uma família que tem uma longa tradição no movimento comunista internacional, no marxismo, no antisionismo. Então, nesse ambiente é que eu me formei. Claro, eu também sempre estudei muito esse assunto. Esse era um assunto que fazia parte do meu cotidiano desde a infância. Eu estudava numa escola judaica, que era uma escola judaica antisionista, e que vivia as turras com escolas judaicas sionistas. Quando eu digo as turras, Pedro, é as turras mesmo. Muitas vezes tinha confrontação física. Os caras saíram na porrada. E a gente também. A gente era bom de briga. Aliás, melhor que eles. A gente batia mais do que apanhava. Batia mais do que apanhava. E a gente batia duro. Eram brigas que vinha a polícia, porque as escolas todas eram no mesmo bairro, quase todos no mesmo bairro, lá no Bom Retiro. Então, as chances de briga eram muito comuns, né? Eram muito comuns. Então, você viveu, a sua família viveu isso na pele. Você acha que foi desafiador essa pauta na imprensa? Porque o lobby sionista na imprensa é muito grande, né, Breno? Israel era blindado até se agudizar agora o genocídio em Gaza, né? É muito forte. São poucas as exceções na imprensa de direita, na imprensa comercial, não é porque a gente quiser dar, nos monopólios de imprensa, é muito, muito inusual, muito pouco frequente que se abrem espaços para crítica ao sionismo e ao Estado de Israel. Eu vou te dizer que a única exceção é a Folha de São Paulo. Pelo menos a Folha de São Paulo me permite escrever ali com alguma frequência contra o Estado de Israel e contra o sionismo sem qualquer tipo de pressão, né? Eu tenho dado entrevistas a eles, tenho escrito artigos. Você acha que por uma compreensão dos proprietários mesmo, ou o que você atribui isso? Família Frias entende? Não, eu acho que ali... Não, eu acho que uma compreensão é a linha do jornal, não sou só eu que tem uma postura... Eles têm o Glenn Greenwald como colunista, por exemplo. Né? Não, e vários militantes, inclusive outros judeus antisionistas, puderam escrever na Folha nesse período pós-23. No meu caso específico, eu colaboro eventualmente com a Folha já há muitos anos, né? Então, vamos dizer, eles não exerceram nenhuma pressão contra os meus artigos. Ao contrário, sempre
os receberam e deram muito destaque. Mas de outras pessoas também puderam escrever na Folha. A Folha tem uma política editorial mais plural na sua página 3, né? Tendências e debates. O Estadão, o Globo, para não falar nas emissoras de televisão e de rádio, essas não, esses fecham as portas, eles são absolutamente alinhados ao lobby sionista. Né? A Globo é o caso mais evidente. A Globo é o caso mais evidente. Eu acho que a Globo, até hoje, não ouviu em nenhuma matéria expressiva nenhuma voz antisionista. Não ouviu nenhuma voz dos palestinos. Nunca ouviram representantes legítimos do povo palestino aqui no Brasil, como o presidente da FEPAL, da Federação Árabe Israelense, o Walid Rabah, nunca foram ouvidos. Né? Uhum. O mesmo vale para outros veículos de comunicação vinculados ao conservadorismo aqui no Brasil. Eles estão, como você disse, muito atados ao sionismo. O sionismo atua de uma maneira muito agressiva junto à imprensa, convidando para ir para Israel, pagando passagem, pagando hotel, financiando um turismo a tripa forra, não é? Com muitas regalias, para ouvir somente a versão sionista sobre o que ocorre na Palestina. Não é? E você vê aí até veículos supostamente mais independentes, alguns até que a gente achava que tinha ali alguma simpatia com a esquerda, a gente vê esses veículos no bolso do sionismo, né? Sim. No caso, você está falando daquela tour daquele jornalista Pedro Doria, né? Essa é uma das turnês, não é? Uhum. Um dos episódios, foram vários episódios desse tipo nos últimos... especialmente nos últimos 20 meses, né? Uhum. Muitos episódios. Agora, aquela ficou notória, não é? Quando foram para Israel, Pedro Doria, do Canal Meio, eu esqueci o nome dele, que é daquele xadrez... Xadrez verbal. Não é xadrez verbal. Xadrez verbal, enfim, eu não lembro o nome. Mas uma delegação, isso é comum, faz parte da estratégia do lobby sionista. Né? O lobby sionista, como é que ele se relaciona com a imprensa? Primeiro... Felipe Figueiredo. Isso foi o Felipe Figueiredo, foi uma menina que é muito, muito boa repórter ali da CBN. Tatiana Vasconcelos, eu tô com os nomes aqui. Eu abri no Opera Mundi, aliás. Hã? Eu abri no Opera Mundi, inclusive, a nota aqui. Então você tem ali esses regabofes, né, que o sionismo patrocina. Mas como é que ele funciona o lobby sionista? Ele tem múltiplas ferramentas. Por exemplo, você tem as grandes empresas de propriedade judaica que são anunciantes nos veículos de comunicação. Sim. Banco Safra, Cirela, que é uma grande empresa imobiliária em São Paulo, e várias outras. E essas empresas dizem, botou notícia contra Israel, vão perder anúncio. Isso tem uma pressão. A outra pressão são esses regabofes. A outra pressão são convites, assim, que parecem desinteressados, às vezes. Olha, a gente está disposto a ajudar você a publicar seu livro. A gente tem aqui uma verba nos nossos institutos, nas nossas ONGs, a gente te ajuda a viabilizar o seu projeto. Né? E isso acaba capturando muitas vozes na imprensa. Né? Eles acabam botando um bocadinho de jornalistas no bolso. Né? Exatamente. Ô Breno, uma das pessoas que você falou que são abertamente antisionistas e esteve no seu canal recentemente foi o Glenn Greenwald, foi uma entrevista que repercutiu, e você também repercutiu o programa dele, o System Update. Ele tem posicionamentos corajosos a respeito da questão do combate ao sionismo, mas ao mesmo tempo tem essa investida dele contra a Suprema Corte no Brasil em favor de uma liberdade de expressão absoluta. Como é que você vê o Glenn hoje? Olha, um grande jornalista, como ele sempre foi, eu o vejo da mesma maneira. Eu não mudou a minha maneira de vê-lo.
Sim. O Glenn Greenwald, ele não é um militante político, ele não é uma pessoa de esquerda no sentido, digamos, Estrito, né? estrito da palavra. Ele é um jornalista formado na cultura do jornalismo, do melhor jornalismo dos Estados Unidos. Ideologicamente, isso faz até ser um liberal, porque ele acredita em valores absolutos. Um dos valores absolutos que ele acredita é o da liberdade de expressão. O que o fez ser crítico à Corte Suprema Brasileira. Agora, exatamente porque ele acredita neste valor, exatamente por isso ele é uma das principais vozes na denúncia de Donald Trump pela perseguição aos ativistas pró-Palestina nos Estados Unidos. A Opera Mundi começou a transmitir toda semana, acho que é no sábado às 18 horas, a gente sempre transmite o System Update. A gente fez um acordo de cooperação com o Glenn. E eu entrevistei, e muita gente caiu matando, não só no Glenn, mas em mim mesmo. Né? Tipo aquela entrevista também do rapaz da Nova Resistência, mas o pessoal que não consegue entender que entrevista não é propaganda necessariamente. Claro, e não é concordância. Sim, eu sempre conto para as pessoas ficarem mais chocadas ainda, eu digo assim, se por uma invenção qualquer eu fosse teletransportado para o bunker do Hitler no dia 30 de abril de 1945, mesmo sendo quem eu sou, um judeu comunista brabo, eu o entrevistaria. Você entrevistaria o Bolsonaro, se tivesse oportunidade? Claro que sim. Claro que sim. Ele que não dá entrevista para mim. Mas nem para a gente, eu acho. Claro, é assim que funciona. A função do jornalista é a transparência, é trazer para a sociedade as informações e opiniões dos mais distintos atores, porque isso ajuda a formar a opinião pública. Evidente que eu faria com o Hitler em 45 ou com o Bolsonaro 80 anos depois uma entrevista dura, uma entrevista na qual eles não pudessem se esconder. Mas jornalismo é separado da militância, não é a mesma coisa. Não possuem as mesmas configurações. Né? E no caso do Glenn, ele coloca uma discussão que eu acho interessante sobre o tema da liberdade de expressão. Digo isso porque embora a minha posição não seja a mesma do Glenn, eu sou favorável à liberdade absoluta de expressão. Eu acho que até para eventualmente depois punir a pessoa pelo que ela se expressou. Claro, eu acho que a palavra jamais pode ser crime. Qualquer uso que você faça da palavra jamais pode ser crime. Agora, se você usa a palavra para caluniar, injuriar e difamar, você vai responder por isso na justiça. Você tem processos por injúria, calúnia e difamação. Se você usa a palavra para promover um crime de pedofilia, um golpe financeiro, você vai ser punido pelo crime que você cometeu. Agora, o direito de opinião ele não pode ser travado. Muito menos ele pode ser preventivamente censurado. Eu acredito que as pessoas devem poder fazer, como teoricamente garante a lei britânica, você pode ir na frente do Palácio de Buckingham e gritar morte ao rei. Você pode escrever dizendo morte ao rei. Você só não pode tentar matar o rei, porque aí é crime. Então, a minha opinião sobre isso, ela tem uma certa proximidade com a do Glenn. Eu acho que há um abuso no recurso às excepcionalidades por parte da Corte Suprema Brasileira. E o pau que bate em Chico baterá em Francisco. Né? Então, eu acho que as críticas do Glenn, embora elas às vezes possam parecer exageradas, eu não gosto muito quando ele faz uma comparação positiva. Nos Estados Unidos é assim, no Brasil também tem que ser, um pouco a lógica dele de comparar, porque os Estados Unidos já desrespeitam a liberdade de expressão há muito tempo. Né? Nos Estados Unidos, agora, um jornalista que não revela suas fontes pode ser preso por 18 meses, Pedro.
E já teve vários casos disso. Isso não é liberdade de expressão, né? Na verdade, é uma censura que é mais grave do que a nossa. Então, embora a minha posição, em vários aspectos, não seja do Glenn, eu não acho que a opinião dele seja, como muitos dizem, ele virou um bolsonarista, mas é uma loucura. Ele agora é pró-Trump. Como ele é pró-Trump? Ele era crítico dos democratas. Isso era ser pró-Trump? Uhum. Ele falava que os democratas eram o que eram. E, na verdade, as dois partidos lá, a gente sabe que, no fundo, é a mesma coisa, né? Com Ele pequenas nunca fez diferenças. qualquer declaração pró-Trump. Agora, não, mas o programa dele é transmitido numa plataforma que é conhecida por transmitir programas de direita. Bom, porque o YouTube é conhecido por transmitir programas de esquerda. Os vários canais aqui dizem que não, né? Então, é tudo... Assim, as pessoas estão com a cabeça quente, então, às vezes, fazem um pré-julgamento, assim, exagerado. Uhum. Uma pergunta, assim, eu concordo contigo nessa questão da liberdade de expressão, das pessoas poderem se expressar, mas você esteve num debate com o Flávio Morgenstern, que eu inclusive comentei aqui, e ali ele desafiou um pouco a sua tolerância à liberdade de expressão, né? A questão ali, as teses que ele tem a respeito de nazismo, comunismo. Eu não estou falando nem pelo direito dele de se expressar, mas eu estou falando assim. E o grau de desinformação que a extrema-direita também propaga, hein, Breno? Como é que a gente encara isso? Ali ele desafiou minha paciência com a ignorância, em primeiro lugar. Né? Acho que nem o Olavo de Carvalho te desafiaria tanto, né? Porque tem alguma certa sofisticação. Esses discípulos dele... Eles são terríveis, completamente parvos. Agora, veja, eu acho que o terreno no qual a extrema-direita tem que ser enfrentada é o terreno do debate público. A tentativa de calar a extrema-direita não vai dar certo. Uhum. Não vai dar certo. A extrema-direita tem que ser enfrentada no debate público. Não, mas isso é dar palco para a extrema-direita, isso é naturalizar a extrema-direita. Mas não há outro espaço para derrotar a extrema-direita que não seja o debate público. Qual é o outro espaço? O STF arbitrar o que pode e o que não pode ser dito? Hoje é a extrema-direita e amanhã será o que eles considerarem ser a extrema-esquerda? Uhum. Uhum. E aí vão acabar com partidos que mal estão nascendo, né? Claro, quer dizer, nós vamos ter uma verdadeira ditadura do centro, porque os liberais poderão dizer que os extremos devem ser anulados da vida política do país. É isso que nós queremos? E que haja uma ditadura do centro? Que os liberais possam exercer sua ditadura expurgando a extrema-direita e expurgando o que eles consideram ser extrema-esquerda? Eu sou contra isso. Eu acho que é no debate público que deve ser enfrentada a extrema-direita. De maneira cristalina, com coragem, com valentia, com conhecimento, com informação. É esse o terreno que tem que ser enfrentado a extrema-direita. Mas uma dúvida, Breno, quando você vai na inteligência limitada, eu não tô te criticando por ir lá, não. Você tá, na minha opinião, você está correto. Mas aquele espaço é um espaço de direita e extrema-direita. Ali é um chat que tá sempre com o MBL, a arena deles. Não tá faltando esse espaço nas nossas hostes também? A esquerda não tá muito ruim de abraçar debates? Fica sendo aquela coisa muito câmara de eco? São só os apoiadores do Lula? Ou é só a esquerda radical? A gente não tá muito em cluster? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O problema é como a gente rompe essa situação de cluster. O que acontece com esses espaços de direita é que eles, para se legitimarem, tiveram que abrir alguma janela para a esquerda. Então, podcasts mais à direita, como o Inteligência Limitada, para efeito até comercial e de legitimidade e de prestígio e de audiência, eles tiveram que abrir janelas para a esquerda. Aí chama o Jones. Uma maneira de você romper esse cluster, essa bolha da esquerda, é, digamos, as pessoas de esquerda irem jogar no campo do adversário. Isso aqui é igual um campeonato de futebol. Nenhum time de futebol pode dizer eu só aceito fazer as rodadas na minha casa.
no campo do adversário eu não jogo. Você imagina um campeonato assim? Não vai existir, não é? É a mesma coisa, você tem que aceitar jogar no campo do adversário. Aliás, isso é produtivo para romper a bolha, porque você mostra para um público que não é acessado hoje pelos meios progressistas, você mostra a opinião de esquerda, você mostra as virtudes de esquerda, você mostra o que pensa a esquerda, em confrontação contra a direita, que costuma falar sozinho. Então, eu acho que esse é um caminho. Claro, a extrema-direita, e não só a extrema-direita, mas também a direita em geral, ela tem mais recursos financeiros. Isso significa dizer que ela pode criar com mais rapidez determinados projetos de comunicação que em algum momento se basearam em impulsionamento. Tá? Que se basearam numa propaganda ilimitada para atrair audiência. Agora, eu acho que os meios de esquerda, os meios de comunicação de esquerda, deveriam se abrir mais. Nós temos feito esse esforço no Opera Mundi, Pedro, de se abrir para fora da esquerda. Uhum. Não é fácil, porque a nossa audiência urra quando a gente faz isso. Sim. Urra. Tá faltando a gente educar um pouco a nossa audiência nesse aspecto, porque todos acham que tem a ganhar com isso. Claro, eu não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Agora, a nossa orientação no Opera Mundi é se abrir para fora da esquerda. Uhum. Uhum. Eu ouvi, por exemplo, eu acho que, por exemplo, o governo Lula fica nessa encruzilhada. Você estava falando bem a respeito do problema de Israel, a proximidade que eles têm hoje em dia dos evangélicos. Mas nos nossos canais a gente não conversa com... Não estou nem falando do Silas Malafaia, desses líderes mais extremistas mesmo, mas a gente não fala nem com o pastor médio. Claro, é isso. E é uma complicação. Concordo totalmente. Nós gostamos de falar para nós mesmos, porque falar para nós mesmos é ótimo, porque todo mundo concorda. As pessoas batem palmas, te elogiam. Alô? É um vício. Sim, é um vício. Alô? A sua conexão tá falhando um pouquinho. Deixa eu dar uma pausada. Não, acho que voltou. Tá me ouvindo bem? Tô, perfeito. Bem. Não, então, eu acho que é uma questão mesmo de educar a audiência, de colocar para debates. E um debate que eu queria que você comentasse um pouco, eu achei pelo menos curioso as suas colocações, eu acompanhei uma parte. No Farol Brasil, você fez uma discussão ali com o Jones Manuel, dizendo que as previsões dele a respeito do governo Lula não são exatamente o que corresponde à realidade. Como é que foi um pouco debater isso? Você, que é de uma esquerda mais próxima ao PT, mais dentro do PT, mais à esquerda, e um dirigente de um partido de esquerda radical? Olha, foi um debate bem respeitoso, né? Com polêmicas evidentes, mas sem nenhum problema. Assim, veja, eu considero que o Jones Manuel e o que se chama de esquerda radical está dentro do campo de esquerda. Eles não são inimigos do PT. Né? Por outro lado, eu também não acho o PT nenhuma Brastemp, embora seja filiado a esse partido há quase 40 anos. Né? Sim. Às vezes você briga mais dentro do PT do que fora, né? A linha política do PT eu não gosto. A linha política majoritária do PT não é a minha. Tá? Então, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que tem que debater. Agora, o que nós temos que fazer no âmbito da esquerda é baixar o tom. Ou seja, a gente tem que fazer um debate cujo objetivo não seja destruir o outro. Tem que ser um debate que busca construir consensos e estabelecer divergências. Né? Ou seja, pelo menos quando o debate termina, a gente tem que ter uma concordância. A concordância de que divergimos. Né? Sim. Ou seja, entender o que é a polêmica. Então, eu sou totalmente contrário às exaltações verbais no terreno de esquerda. E eu não tenho nenhum problema em debater com o Jones ou debater com qualquer pessoa. Aliás, eu me divirto debatendo. Eu gosto de debater. Em outra encarnação, eu devo ter sido grego. Eu gosto de debater. Você era um Sócrates do nosso campo, né? Sair à praça para questionar as pessoas, né? Então, o Jones é um quadro jovem.
com muito talento, e que faz parte das fileiras da esquerda, não tem por que não debater com ele. E tem também essas outras lideranças, né? Tem o pessoal da Soberana, tem o Ian Neves, tem o Humberto. Importantíssimo. Breno, acho que era mais ou menos isso que eu ia perguntar. Teve alguma coisa que eu não falei que você queria acrescentar? Não, tá. A música tocou e eu dancei como eu pude. Tá bom, então. Boa viagem aí. Eu sei que você está em Juiz de Fora para o evento aí. Boa estadia aí em Minas Gerais. Obrigado, Pedro. Um prazer falar contigo. Boa tarde a todas e todos que nos acompanharam. Até mais. Tchau, tchau. Gente, estamos aqui no Meteoro Repórter, entrevistamos Breno Altman, agradecer muito a presença de todos vocês aqui e vamos para os créditos finais. É isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de vocês. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.